Essa é a continuação do módulo sobre programação funcional. No início desse módulo, a gente falou sobre programação funcional, primeiro comparativamente com programação imperativa, quando a gente sai dessa ideia de comando para expressões, de sequências para dependências entre expressões e a ideia de atribuição indo para apenas definições, né, sem alterar os valores. E a gente também falou das funções como valores de primeira classe, né, aqueles valores que você pode criar, repassar, retornar de funções, normalmente como todos os outros valores. Falamos também da característica de funções de alta ordem, né, a gente viu a filter, a map, a fold, que são funções que recebem funções, então por isso elas são funções de alta ordem. Também mencionamos a ideia de função pura, né, ou seja, funções que não têm atribuições, funções que não têm efeito colateral, como printf, input, coisas que se comunicam com o sistema operacional. E também a necessidade de funções recursivas como único mecanismo de repetição. Agora vamos olhar os exemplos que a gente fez para mostrar essas ideias aqui, como elas realmente estão acontecendo na prática. Então vamos olhar aqui alguns exemplos. Bom, primeira coisa é essa ideia de que tudo ou é uma declaração ou é alguma expressão, né? Isso é uma expressão, isso aqui é uma expressão, eu estou aplicando uma função, né? E o retorno vai ser a expressão de retorno. Isso aqui é uma função anônima, né? Que por sua vez é uma função, um valor, né? Um valor de primeira classe, como a gente chamou aqui, uma função de primeira classe. Por quê? Porque eu estou criando essa função nesse momento e ela é um valor normal que eu estou passando como argumento para fold_r, que é uma função de alta ordem. Então aqui tudo são expressões. Isso aqui também é uma expressão, é o retorno da função, né? A função recebe dois argumentos e retorna uma expressão, como se tivesse aqui implícito um return. O show aqui, só lembrando que o show não é exiba, né? O show é para transformar um número numa string. Então é uma função pura também, né? Por que ela é uma função pura? Porque ela pega um dado inteiro e transforma numa string. Ela não tem nenhum efeito colateral. Tá? A outra ideia é a questão de dependência entre as expressões. Então repara que a main, ela depende da print e da v. Então eu tenho que avaliar esse v. Então eu vou ter que avaliar isso aqui primeiro. Só que o v2, ele depende do L1. Então eu tenho que avaliar essa expressão aqui primeiro. Tá? Então, para avaliar um programa em Haskell, eu começo da expressão final, no caso vai ser sempre a main, e vou entrando pelas dependências. Não existe uma sequência aqui. Repara que é estranho o que eu posso fazer, mas eu posso colocar isso aqui depois da main, posso botar esse L1 aqui depois do V1. Então, olha só, o V1 eu estou usando o L1. Bom, mas o L1 não tem nada? Não, o L1 é uma declaração, então eu tenho que, o V1 depende do L1. Então o L1 tem que ser avaliado primeiro. Tá? Então eu tenho essa noção de dependência e não de sequência. Ele não está indo aqui linha a linha e executando. Ele está pegando a expressão main principal e está vendo quem ela depende, e aí vai nela, e aí vê quem a V2 depende, e aí vai no L1 ver de quem o L1 depende, e assim em diante. E o programa vai continuar funcionando igual, from Haskell fold.hs. Continua fazendo o que fazia antes. Vamos voltar aqui para aquela ordem, que é mais fácil de ler. Sobre a questão de atribuição, a gente vê que cada valor que está, cada nome que está aqui à esquerda, ele só é definido uma única vez.
né? Não existe atribuição no sentido de que o L1 vai valer essa lista e depois, em algum momento, ela vai valer outra lista. Não, isso não existe. Os valores todos em Haskell são imutáveis, né? Então isso aqui vai dar um erro, porque ele está falando que eu tenho várias declarações de L1. Ele não está nem reclamando que eu estou tentando fazer uma atribuição, porque não existe esse conceito de atribuição em Haskell. Só existem declarações. Tá? Então, se a gente procurar esses nomes em Haskell, os nomes que estão aqui à esquerda, eles sempre vão aparecer uma vez só à esquerda. Ó, o V2 só aparece à esquerda uma vez e ele pode ser usado várias vezes, né? Então ele pode aparecer à direita várias vezes, assim como o L1. O L1 aparece à direita aqui duas vezes, mas sempre vai aparecer uma vez só à esquerda. Vamos ver outro exemplo aqui, o da filter. Só para ver se ainda está funcionando. Está funcionando. Então, de novo, ó, o L1 só aparece uma vez à esquerda, o M1 só aparece uma vez, o maior que 18, né? Aqui eu estou declarando o tipo e aqui o corpo da função. Então, isso também é uma função que eu só estou declarando uma vez. As pessoas também, as pessoas 2 também. De novo, aqui a filter é uma função de alta ordem e a maior é uma função, né? Então, estou passando uma função para dentro de uma função. Essa maior aqui a gente pode ver que é uma função pura. Por quê? Porque ela recebe uma pessoa, que é uma tripla, e só pergunta a idade e retorna ser maior do que 18. Ela não está efetuando aqui nenhuma operação com efeito colateral e nenhuma atribuição, porque simplesmente é impossível. Eu não consigo nem escrever isso em Haskell. Vamos olhar outro código aqui, que a gente usava length, etc. Então a map, a gente está usando aqui, que também é função de alta ordem, porque ela recebe outras funções. E aqui a gente vê as funções como valores de novo, né? A show é um valor, é uma função. Eu não estou executando a show, eu estou tratando ela como um valor que eu passo adiante para a map. Aqui de novo uma função anônima, que ela é criada aqui, nesse momento. Então de novo é uma função como valor de primeira classe. Aqui outras funções que estão sendo dadas como valores e, de novo, aquela ideia de que só existe declaração, né? O L1 só aparece uma vez à esquerda e assim em diante. O L2 e etc. E, de novo, eu posso escrever isso aqui na ordem que eu quiser. Posso botar esse programa totalmente desordenado e ele tem que continuar funcionando porque é aquela ideia de que eu tenho dependência entre as expressões e não uma ordem de execução explícita no código-fonte. Vamos seguindo aquele programa que a gente fez para explicar as tuplas. Então aqui eu tenho várias funções novas, todas as funções são puras, né? Basicamente elas destroem esses 3 valores em um só. Eles quebram a tupla que tinha 3 valores em um para acessar os campos através de nomes. Né? A gente falou para ficar parecido com o struct de C. Bom, e aí falamos bastante agora de novo de funções de primeira classe, como valores comuns, funções de alta ordem, map, filter, fold, funções puras, né? Todas as nossas funções são puras em Haskell, e funções recursivas foi a única que a gente não falou agora, né? Bom, mas aí eu falei que é a única maneira de fazer repetição em programação funcional com Haskell. E a gente fez programas complicados que transformavam listas e etc., calculavam valores, filtravam, etc., etc. Bom, aí que vem o poder de expressividade das linguagens funcionais,
é que você tem essas funções de alta ordem, né? São as funções de alta ordem, em geral, elas vão realizar uma tarefa abstrata que internamente pode usar uma repetição, mas fica abstraído dentro dessa função de alta ordem. E aí a única coisa que você precisa é o critério, né, que vai ser esse parâmetro. Vamos olhar aqui de novo. Qual é o critério que eu vou usar na fold? É uma função. Qual é o critério que eu vou usar na fold? É uma outra função. Mesma coisa para map. O loop, a recursão, está escondida dentro da map, que é uma função de alta abstração. Como ela é uma função muito abstrata, ela precisa de algo a mais para funcionar concretamente para os nossos exemplos. E aí, nesse caso, que vão ser as funções que a gente vai passar como critério para transformar, como critério para acumular ou como critério para filtrar valores. Mesmo assim, a gente viu pelo menos um exemplo aqui de uma função recursiva, que foi na hora que a gente quis refazer a função de comprimento de lista. É uma função que já existe, mas a gente reimplementou ela recursivamente e aí realmente apareceu aqui a recursão, uma função recursiva que chama ela própria. Tá? Mas em geral, vai aparecer de vez em quando, a gente vai fazer programas recursivos, porque nem a map, nem a filter, nem a fold vão resolver para a gente, ou às vezes vão ficar um pouco mais complicado. Então, com certeza, as funções recursivas vão aparecer bastante ainda durante o curso. Até mesmo para reimplementar coisas que já existem, para a gente olhar mais por dentro.